paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 42, no versículo 6, que a palavra fala assim: José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram a se prostrar e se prostraram rosto em terra perante ele. Aqui fala, é uma passagem onde os irmãos de José descem até o Egito. Irmãos, a passagem de José é super conhecida. Deus me usa muito para pregar através da história de José. E hoje Deus pediu que eu pregasse essa passagem de José, onde José é determinado ali por Deus para governar. Então aqui é onde ele toma posse do governo. Então José foi preparado durante 13 anos por Deus, num processo doloroso, um processo vergonhoso, para que ele chegasse a atingir o projeto de Deus. E muitas vezes nós passamos por determinadas situações parecidas com a de José e nós não entendemos o que Deus está fazendo. Qual que é o trâmite de Deus diante dessa situação, dessas circunstâncias que a gente está vivendo. O porquê que nós estamos passando por determinados processos que muitas vezes nós nem merecemos estar passando por aquilo, vivendo aquelas situações. Mas Deus tinha um propósito muito maior com a vida de José. José ia ser uma válvula de escape, um socorro para o povo de Israel num futuro que Deus já sabia que seriam 7 anos de fome e 7 anos de muita fartura. Então, Deus preparou José para que José entrasse numa terra estranha, permitiu que ele fosse vendido pelos irmãos, permitiu que ele passasse por uma trama assim medonha, algo assustador, vindo do mesmo sangue que ele, para que ele pudesse socorrer este povo mais lá na frente. Então, José passou por um processo aonde ele foi moldado por Deus, aonde ele foi forjado por Deus, e ali Deus o ensinou a perdoar. Deus forjou o coração de José para que José viesse suportar as tentações, suportar as provações, que ele se tornasse alguém forte diante do reino, para que o nome de Deus fosse glorificado lá na frente e que o povo de Deus fosse socorrido por um povo estranho, né? Pelo inimigo, vamos dizer assim. Então Deus muitas vezes permite determinadas situações na nossa vida que nós não estamos entendendo, porque Deus tem algo muito maior lá na frente. E muitas pessoas, através do nosso processo de sofrimento, nosso processo de superação, elas serão beneficiadas por nós. Então, o projeto que Deus tem na minha vida e na sua vida não é um projeto egoísta. É um projeto de bênção na vida de muitos lá na frente. E o que Deus fez nesse processo com José? Deus foi caminhando José e mostrando José aos poucos, porque José entrou como escravo, o vendido pelos irmãos, né? O rejeitado. E ele entrou ali no meio daquele povo, com uma imagem, com uma fama ruim, escravo, estava ali para servir aos outros, uma raça inferior, né? Foi tratado muitas vezes, nós não devemos tratar nenhum animal daquela forma, e ele estava ali no meio daquele povo escravo, sendo humilhado. Mas Deus foi mudando a identidade de José aos poucos, mesmo ele passando por um deserto, passando pelo vale, no poço, ali como escravo, cativo. Deus foi mudando a identidade dele. O que Deus está querendo dizer para você? Que nesse processo que você está passando, você foi vendido, você foi humilhado, você foi traído, você foi caluniado. Criaram famas a teu respeito que não condiz com o teu caráter. Deus sabe quem é você, mas as pessoas gostam de nos rotular, as pessoas gostam de colocar etiquetas em nós como se nós fôssemos objetos, né? Então foi exatamente isso que fizeram na tua vida, foi o que fizeram na vida de José naquela época. Venderam você, criaram uma imagem distorcida daquilo que você realmente é, daquilo que Deus projetou você para ser. Deus precisa colocar você numa situação, e muitas vezes Deus não muda o nosso cenário, porque é uma forma estratégica também, da que a gente não venha sofrer mais levantes, para que Satanás não venha usar mais pessoas para nos complicar mais a vida. Então Deus permite que o nosso cenário fique caótico aos olhos dos outros, porque as pessoas se alimentam muito da nossa escassez,
Tem muitas pessoas com coração ruim que se alimenta da nossa desgraça, se alimenta das nossas dificuldades. Elas sentem prazer em ver a gente com pouco dinheiro, não conseguindo trocar o carro, não tendo casa, passando dificuldade para pagar as contas. Tem gente que se alimenta das nossas dificuldades. Elas sentem prazer em nos ver em situações difíceis. E Deus vai permitindo que as pessoas fiquem vendo essas situações, vendo esse cenário, porque Deus está caminhando a gente para algo muito grande e extraordinário lá na frente. Para que essas pessoas não venham atrapalhar através da inveja delas, das maldições ao contrário, das macumbarias que elas têm o hábito de fazer, porque a gente fraca usa esses subterfúgios para tentar nos impedir de chegar ao propósito. Fazer com que a gente não cresça. Então Deus vai deixando a gente num cenário muitas vezes que a gente não entende por que nós estamos naquele cenário, mas para nos dar livramento. Foi o que ele fez com José naquela época. Ele protegeu a imagem de José o máximo que ele pôde. Então, ele tem poder sobre todas as coisas, mas ele foi protegendo José e deixou José caminhar devagar dentro daquelas circunstâncias que ele estava. Então, ele decifrou os sonhos do copeiro, ele teve, Deus permitiu que ele passasse por aquele processo com a esposa de Potifar, né, para que testar também o coração dele, mostrar que ele tinha caráter. Então, Deus vai permitindo determinadas situações e alguns levantes na nossa vida ao longo da caminhada e durante a nossa aprovação, que a gente não entende, mas é para mostrar para o nosso inimigo que nós temos caráter, nós temos postura, nós temos compostura. Então nós vamos agindo, né, ali, e Deus vai nos conduzindo e nós não vamos perdendo o nosso caráter, nós não vamos nos corrompendo diante das provações, que foi o que José fez. Ele ficou 13 anos ali, mas ele não se corrompeu de forma alguma. Ele permaneceu com o caráter que Deus havia dado para ele. E é isso que Jesus faz conosco durante a provação. Por que é importante, é extremamente importante nós obedecermos e aguardarmos no Senhor? Porque o período em que nós estamos aguardando, o período que nós estamos confiando e caminhando com a promessa viva no nosso coração, Deus está nos sustentando, porque nós permanecemos aonde? Na presença de Deus, para que a gente venha comer do melhor dessa terra e viver os sonhos de Deus na nossa história. Então, à medida que nós estamos caminhando com Deus, Deus vai nos dando equilíbrio e Ele vai nos dando livramento ao longo da estrada e Ele vai nos conduzindo, nos mostrando aonde nós devemos ir, aonde nós não devemos ir, quando nós devemos nos calar, quando nós devemos falar, porque tudo tem um tempo exato abaixo do céu para acontecer. E nós precisamos sempre caminhar respeitando esse tempo. Então, o que Deus fez com José naquela época? Ele foi conduzindo José durante aquela provação toda, porque a intenção de Deus naquela época era mudar a identidade de José, e Deus mudou a identidade dele. É o que Deus está fazendo com você agora, você está caminhando para um processo de mudança de identidade. Então, se você tinha fama de ser a abandonada, a traída, né, a que foi enganada, se você tem fama, por exemplo, se rotularam você, chamando você de ladrão, né, de corrupto, coisa que você não foi, que você nunca cometeu nada disso, mas você foi rotulado por essas coisas que você nunca conseguiu provar, porque existem várias situações em que Satanás vai colocando a gente usando pessoas para nos rotular. O que Deus faz? Ele permite essas situações vergonhosas na tua história, né, para que depois ele venha mudar a sua identidade. Então agora Deus vai caminhar você, você está caminhando para o processo de restituição, então agora Deus vai começar a restituir a sua identidade. Então Deus vai caminhar você para situações e circunstâncias aonde ele vai começar a mudar a sua identidade. Se falaram coisas de você que não condiz com o teu caráter, coisas que você não fez, te venderam, Deus agora vai começar a mudar a tua história e mostrar para as pessoas, mostrar para o teu inimigo que você não é nada daquilo que falaram lá atrás que você era. Então nós precisamos deixar Deus conduzir a nossa vida, porque Ele sabe nos levar. Ele é que vai nos caminhar para os propósitos, nós não sabemos. Porque Deus sabe o que maquinam pelas nossas costas. Deus sabe as cobras que estão sendo aí, estão entrelaçadas, estão escondidas para nos dar o bote. Deus sabe a calúnia que estão sendo levantadas a nosso respeito. Nós precisamos o quê? Confiar em Deus, caminhar sempre com Ele, para que Ele venha nos conduzir para algo melhor e maior lá na frente.
Então agora Deus está mandando você acalmar, porque esse processo que você não está entendendo, esse cenário ainda que não mudou, que você está esperando mudar, você está há anos aguardando, você tem promessas grandes de Deus que você carrega no teu coração. A espera vai ser honrada, irmãos. Deus honra quem espera nele, quem obedece. Se você fizer as coisas pela tua força, você pode até crescer um pouco, vai crescer talvez até muito mais rápido do que a espera de Deus, mas você pode ter certeza que tudo aquilo que você conseguir com a tua força, uma hora você vai perder. Não tem sustentação. O plano espiritual maligno vai vir, vai te envergonhar, vai arrancar tudo que você conseguiu. Tudo que nós tentamos pela nossa força, nós perdemos. Tudo que Satanás nos dá, ele tira com uma mão, ele dá com uma mão e tira com a outra. Tudo que Deus nos dá, existe um tempo de espera e de preparação, mas é eterno. Ele nos dá sustentação para manter. Então Deus está falando para você agora, é a hora de mudar a sua identidade. Se falaram que você algo negativo a teu respeito, as pessoas têm uma imagem distorcida de você, agora Deus vai mudar essa imagem. Porque Deus vai começar a mostrar o caráter que Ele te deu. Se você tinha fama de mal pagador, porque você não tinha condições de pagar, porque as pessoas fazem isso. Quando você não tem condição, vão lá, te discriminam, falam mal, né? Quando você está numa situação boa, todo mundo quer te dar crédito. A primeira dificuldade que você tem, ninguém quer entender a sua dificuldade. Elas querem que você se exploda, falando o português bem claro. Então elas vão lá e denigrem a tua imagem como se você fosse um mal pagador, uma pessoa desonesta. Então Deus vai começar a mudar este quadro. Deus vai começar a reverter tudo aquilo de negativo que Satanás colocou na tua história. Deus está mudando hoje a sua identidade. Tem pessoas aqui que vai ter até mudança de nome. Então toma posse dessa palavra. Como Deus mudou o nome de José. José passou a ter um nome egípcio na época, né? E Deus mudou o nome de Abraão. Deus, ele vai mudando o nome. Então, todas as vezes que ele vai mudando a identidade de alguém, ele vai mudando o nome. Então, toma posse dessa palavra. Aguarda em Cristo, deixa Deus trabalhar. Não se desespera diante do processo que você está passando. Porque para Deus poder concluir e levar você aonde Ele quer, mudar a sua identidade, caminhar você para algo maior, Ele precisa trabalhar da forma dele. Você não está entendendo nada, mas Deus sabe como que o inimigo está trabalhando, o que que o inimigo está arquitetando, e Deus sabe te dar livramento. Então, você só tem que confiar em Deus e aguardar e deixar Deus trabalhar. Essa fama horrorosa que criaram diante da sua história, que você está há anos carregando esse fardo, carregando esse título que colocaram em você, que não condiz com aquilo que Deus projetou na sua história. Não condiz com o caráter que Deus já te deu. Não condiz com a libertação que Deus já fez em você. Deus vai mudar. E as pessoas vão ter que aprender a te respeitar. Deus vai colocar você numa cadeira de governo. Mas você precisa caminhar e confiar no Senhor. E deixar Deus agir. Aquela fama que você tinha de prostituto, de prostituta, o mulherengo, a destrambelhada, a que não sabe o que quer. Porque as pessoas vão nos rotulando. E muitos rótulos que vão acontecendo na vida de muitas pessoas é porque as pessoas provocaram isso também, né? Você tinha uma vida inconsequente há um tempo atrás. Você se prostituía mesmo. Então você ficou com fama de prostituto e de prostituta porque você praticava. Hoje você não pratica mais. Então Deus agora vai começar a mudar a sua identidade. Você tinha fama de desonesto porque você agia talvez de uma forma desonesta há um tempo atrás, né? Você levava as pessoas na falácia. Hoje você teve libertação, você não pode mais ser rotulado dessa forma. Você é uma nova criatura em Cristo. Então Deus vai mudar isso na tua história. Você tinha fama de falido porque você realmente faliu, você perdeu o que você tinha, mas Deus vai mudar a sua história, vai mudar a sua identidade. Você vai ser um homem e uma mulher próspera. Então Deus vai caminhar você para projetos maiores. Porque é um período de restituição. Então Deus vai restituir tudo aquilo que Satanás tirou. Começando pela sua identidade. Porque Deus precisa mudar, irmãos. Nós não podemos ter a mesma identidade que nós tínhamos antes. E as pessoas precisam aprender a nos respeitar, né? As pessoas precisam ver que Deus é na nossa vida. E José respeitou o processo de tratamento. José respeitou o processo de isolamento. Porque existe um processo de isolamento que é necessário na nossa vida. Como que Deus ia tratar com José? Como que Deus ia fazer José crescer se José ficasse junto com os irmãos invejosos? Não tinha como. Tem hora que Deus afasta a gente da parentela, porque a parentela nossa é tóxica. Ela nos faz andar para trás. E nós precisamos caminhar, nós temos que progredir, porque a nossa vida não se resume a esse mundo, mas nós temos um propósito com Deus nessa terra.
Nós temos que fazer o ID, nós temos que propagar o nome de Jesus, nós temos que mostrar que Deus liberta, que Deus salva, que Deus muda caráter, que Deus transforma. E a família nos poda, ela não nos deixa seguir, porque eles são usados por Satanás, não teve libertação. E Deus sabe que a luta e a batalha espiritual é grande. José não tinha como lutar para salvar todos os irmãos daquela forma. Deus montou uma estratégia para que através da dor eles conhecessem o Deus de Israel, porque eles não conheciam até então, né? Eles ouviam falar, porque se eles estivessem na presença de Deus, eles não teriam um coração tão invejoso assim. O coração seria diferente, seria um coração de amor, andariam unidos e jamais fariam o que fizeram com José. E a inveja corrompe, a inveja faz com que um mate o outro, a inveja ela é a podridão dos ossos. Então Deus muitas vezes dá o isolamento pra gente durante o período da nossa provação, que é pra gente poder crescer em Deus, ter intimidade com Deus, poder caminhar, entender o plano espiritual, se libertar, porque senão a gente está sempre corrompido. Uma pessoa que é sempre atacada pela outra começa a gerar ódio, revolta, raiva, né? Se José continuasse no meio dos irmãos, os irmãos perseguindo, caluniando, inventando mentira a respeito dele, o coração dele poderia se tornar tão venenoso quanto o coração dos irmãos. E Deus não queria um coração desse para José. Deus sabia o coração que Deus tinha dado para José. Deus queria apurar esse coração para que se tornasse algo maior, uma referência de Deus na terra. Então ele precisava caminhar José longe da parentela, longe dos irmãos invejosos, da família. Então não lamente mais porque Deus te isolou, Deus está te dando livramento e você não sabe. E você acha que Deus está te isolando da família, que a família está crescendo, que a família se reúne todo domingo, que você está isolado, que seu pai te traiu, que seu pai está sendo usado pelo demônio, deixa afastar. Daqui a pouco Deus vai honrar você. Quando você estiver na cadeira do governo, vão querer se aproximar de você. Aí talvez Deus não permita. Na história de José, José socorreu todos os irmãos que o traíram. Socorreu o pai, socorreu a família toda, todo o povo que Jacó comandava, né? A tribo de Jacó. Ele foi lá e socorreu. Mas o que acontece? Tem circunstâncias que talvez Deus não permita que você conviva. Vão querer se aproximar e Deus não vai deixar, para você não ser explorado nem explorada mais. Então deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. O importante, sabe o que é, irmãos? É a gente ser feliz na presença de Deus, é a gente viver os projetos do Senhor, nós sermos útil para o reino, útil nas mãos de Jesus, porque a nossa vida tem que ter propósito, senão não vale a pena viver. Vai viver só para comer, para beber, para passear de carro e para o shopping? Isso não é vida, irmãos, tem que ter propósito. Nós temos que fazer o bem. Então faça o bem, não olhe a quem, porque você vai colher exatamente aquilo que você plantou lá na frente. Então toma posse dessa palavra. É um período de mudança de identidade. É um processo em que Deus está trabalhando para mudar aquilo que foi projetado de negativo na tua história. A imagem que Satanás criou a teu respeito, Deus está quebrando ela hoje. Você vai ter a identidade que você nasceu para ter em Cristo. Toma posse dessa palavra, tá? E descansa no Senhor, não se desespera diante do processo. É difícil? Tem pessoas aqui que estão até com dores de parto, mas é por causa da mudança. Então, dá dor no corpo, dá dor de cabeça, dá fadiga, dá preguiça, dá cansaço, dá desânimo. A gente tem até febre espiritual. Mas a gente precisa entender que nós precisamos passar pelo processo, são fases. E essa fase sua agora está mudando. Agora está vindo uma mudança para que Deus possa levar você para uma cadeira de governo, para colocar o cajado da autoridade nas tuas mãos, tá? Toma posse dessa palavra no nome de Jesus e que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê paciência e tá repreendido todas as dores, todos os levantes que você tem sofrido para que você possa passar de fase, tá? No nome de Jesus. Que Deus te abençoe.